a gente tem várias instâncias, foi isso que a gente buscou fazer. E agora também vou falar aqui da nossa querida educadora convidada, que é a Kátia Chedid, educadora, graduada em pedagogia, especialista em neuropsicopedagogia e gestão escolar. E é educadora com mais de 30 anos de experiência em escolas. Então, estamos aqui para um papo bem gostoso, né? Porque a gente tem que pensar que a aprendizagem é isso, tem que ser algo muito confortável, para que a gente possa fazer vamos dizer, para a gente mudar de estágio, né? De compreensão e de entendimento. Então, eu vou começar com uma pergunta. Eu vou iniciar com uma pergunta para a Elvira, ladies first. E, Elvira, e aí a gente pode fazer assim, veja o que vocês acham. Oi? Eu faço a pergunta para a Elvira, mas, Ramon, fique à vontade, são perguntas assim, eu começando só por ela e depois a gente troca, tá? E logicamente, nós vamos abrir para os demais, todos que estão aqui, vão mandando, deixando as perguntas no... como é que se diz? Como é que chama no bate-papo, e a Alcione vai selecionando essas perguntas e a gente também vai colocar essas perguntas aqui na pauta, tá bom? A Kátia também vai poder fazer perguntas também, para que a gente possa enriquecer bastante esse assunto, ligando a arte aos hemisférios cerebrais, quer dizer, ao aprendizado como um todo. Então, Elvira, a arte, como você bem coloca, é um direito humano, e a arte também é um autoconhecimento. E arte é disciplina. Como que os professores podem usar da arte para trabalhar estes aspectos com os alunos? Como é que a gente... Porque por muito tempo a arte dentro da escola, educação artística, eu, por exemplo, estudei no Colégio Santa Cruz, não era muito valorizado, infelizmente. Tá certo que isso faz muito tempo, mas a gente vê que não mudou tanto assim, né? Como é que a gente pode tratar isso com esse olhar hoje atual, esse olhar contemporâneo, esse olhar de século XXI, para a arte, para os conhecimentos da neurociência e da arte no cérebro? Bom, boa noite então a todos, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Olha, a arte continua assim, né? Ainda sendo vista como, geralmente assim, na hora que tiver que cortar o orçamento, a primeira coisa que tira é arte, né? Quer dizer, não há uma compreensão do papel da arte, mas não foi sempre assim na história da humanidade, né? Esse é um momento que nós vivemos depois de um século que se valorizou muito a ciência. Mas aí, Adriana, nós temos que pensar o seguinte: a arte é desenvolvimento humano. Nós não vamos fazer arte para o aluno ser mais disciplinado, vamos fazer arte para tirar maior nota em matemática, né? Nós temos essa interdisciplinaridade no cérebro, que quando você realiza determinado tipo de arte, né, você tem modificações que acabam fazendo efeitos para vários tipos de aprendizagem, inclusive as aprendizagens escolares, né? Então, a arte antes de mais nada, né, uma possibilidade de desenvolvimento da humanidade, né? Realmente de congregação com o outro. A arte ela traz a possibilidade de você com você mesmo, né? Quer dizer, eu comecei a estudar piano com 7 anos de idade, 6, 7. Então, você tem uma infância, uma adolescência com a presença da arte diária, porque se você está estudando arte, qualquer arte que você fizer, né? Nós sabemos muito bem, não dá para ser esporádico, você tem que se dedicar, né? Então, ela educa a atenção, né? E uma atenção educada tem uma outra
postura frente ao conhecimento formal, né? Então, é uma coisa natural você cantar um coral, tocar um instrumento, desenhar, fazer teatro, é uma forma de atividade humana que requer, né, não só o envolvimento do sistema emocional como a base do que você está fazendo, mas também uma disciplina, né? Então, você aprende muito cedo que não dá para... Por exemplo, né, eu me formei com 17 anos, primeiro em conservatório, depois fiz várias outras coisas. Você sabe que estudar na última semana, no último dia. Você tem que... Opa! Então, o que nós temos hoje, né, com o avanço, né, dos estudos do cérebro, com a música, né, que é vamos dizer assim, nos últimos 20 anos, a literatura, o impacto que hoje nós sabemos que a música, por exemplo, tem desde o bebê no primeiro ano de vida. Então, o que nós temos hoje são revelações da ciência que ajudam a justificar para o público leigo por que arte, né? Agora, você tem que lembrar, nós precisamos lembrar que na evolução da espécie, primeiro houve a arte, né? Quer dizer, são 35 mil anos, pelo menos, de música, né? Documentado, instrumento de sopro, nós temos pinturas rupestres, né? Nós temos há 40 mil anos a proto-linguagem na África. Quando você vai ver a evolução da espécie, né? A arte sempre esteve presente, né? E a música tem essa coisa de congregar. Então, em todo o desenvolvimento da agricultura, né? Toda a evolução da espécie, a arte esteve lá primeiramente, né? Então, ela nos fez quem nós somos hoje. Então, eu acho que né? Agora, faz muito bem para as pessoas fazer arte, né? Então, isso, evidentemente, tem um impacto na aprendizagem. Só não gostaria que ficasse aquela coisa assim, vamos fazer arte, vamos fazer música, vamos escutar Mozart, porque você vai ficar mais inteligente, entendeu? Aliás, é uma boa pergunta depois para a gente fazer. Ramon, o que você... Quais são suas considerações aí? O que a gente pode... Bom, eu acho que o Vila tem toda a razão. Eu tenho falado muito ultimamente sobre a questão da educação para o mundo contemporâneo. Há pouco tempo eu fiz uma apresentação, porque nós temos um curso de especialização em neurociência e educação, né? E nós estamos batendo muito nessa questão da educação para o mundo contemporâneo, né? E a educação no mundo moderno, ela tem que dar um salto, né? Porque nós vivemos num mundo diferente do que a nossa espécie se desenvolveu e que viveu até agora, né? Nos últimos 100 anos houve uma mudança completa, né, na forma como nós vivemos. É uma outra cultura, né? E aí, então, nós precisamos repensar a forma de educar, né? E essa forma de educar, ela não pode ficar simplesmente no aprendizado de conteúdo, ela tem que partir para a formação das pessoas, né? Tem muitas sugestões, né, de como é que deve ser a educação no mundo contemporâneo. E eu vou pegar aqui, então, a sugestão daquela comissão da Unesco que fez que sugeriu aqueles 4 pilares, né, para a educação do mundo moderno, né? Então, os 4 pilares são aprender a fazer, aprender a aprender, né, aprender a ser e aprender a viver junto, né? A escola tradicional, ela fica muito no aprender a fazer, né? E ainda está, inclusive, ensinando coisas que atualmente não tem muito mais sentido, porque na sociedade tecnológica, né, o fazer hoje em dia é muito mais... nós temos que fugir das coisas que o computador faz e ensinar coisas diferentes, né? O aprender a aprender, né, é extremamente importante também, porque a escola hoje não tem mais o apanágio do conhecimento, né? A informação está para todo lado, né? E tem muita informação que não presta,
Então, as pessoas, os jovens, precisam aprender a buscar informação e precisam aprender a separar uma coisa da outra, né? E aí restam outras duas, que eu acho que a gente pode entrar nessa questão da arte, né? Os outros dois pilares é aprender a ser e aprender a viver junto, né? Então, a arte tem muito a ver com essa questão do aprender a ser, né? Aprender a ver a beleza que existe nas coisas, ser sensível, né? a uma série de valores, né? Que normalmente estão sendo deixados de lado, né? E, inclusive, exatamente porque nós vivemos num mundo muito diferente, né? As crianças já não têm mais a oportunidade de conviver com os pais de uma forma mais integrada, né? Elas não vivem mais num ambiente social em que elas interagiam de uma forma mais intensa. Hoje elas ficam muito tempo em frente a telas e tudo mais, né? E esse aspecto da arte, então, se torna extremamente importante exatamente para ajudar a desenvolver alguns valores. Não? Um dos aspectos da educação moderna é desenvolver o caráter, né? E nesse aspecto a arte pode ser muito importante, né? A Elvira falou aí da questão da atenção, né? Hoje nós sabemos que a atenção, e principalmente a atenção executiva, né, ela é o fundamento da autorregulação, né? Para nós aprendermos a nos autorregular, nós temos que desenvolver a atenção. E uma das formas de desenvolver a atenção é exatamente através da arte, né? Então, ela é muito importante. E a arte nos leva também para o quarto pilar, que é o aprender a viver junto, né? O aprender a viver junto hoje é essencial, né? Exatamente porque nós estamos convivendo hoje muito mais com telas e com gadgets do que com as pessoas, né? E a arte ela congrega, ela ajuda as pessoas a interagirem, né? Com a música, com o teatro, né? Então, eu acho que hoje a arte ela pode ter um papel muito maior do que vinha tendo, inclusive, na educação até agora. É uma das coisas fundamentais na educação do mundo contemporâneo, né? Nossa, perfeito. Que bacana essa comunhão entre as falas de vocês, porque realmente a arte na escola, no currículo, é muito importante da gente repensar o papel, né? Principalmente no ensino agora para o século XXI e para esses momentos que a gente está vendo que a educação não vai voltar mais para trás, graças a Deus, né? Acho que a gente agora, a educação demorou muito a caminhar e agora a gente vai ter que compensar, a gente vai ter que dar uma acelerada para a gente poder, de fato, ajudar o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes. Antes de eu passar a pergunta para a Kátia, eu quero fazer uma pergunta de uma outra natureza, só para a gente não deixar isso de lado. Este mito, né, dos hemisférios, o quanto que isto atrapalha e quanto que isso deixa de dizer, né, da verdade sobre como é que o cérebro funciona. Então, queria, Ramon, que você pudesse falar um pouquinho sobre essas diferenças que eu vejo que muitas pessoas ainda têm dificuldade e dão um papel, porque o cérebro inteiro é importante, a gente sabe, o cérebro trabalha como um todo, aquele famoso neuromito, né, de 10% do cérebro, que é universal, a gente sabe, parece um chiclete que gruda nas pessoas, porque independente do país, né, é um neuromito muito conhecido. Agora, como a gente pode trabalhar e colaborar para que os professores, para que as escolas entendam como o cérebro funciona e que a gente possa quebrar um pouco essa patente, né, de cérebro esquerdo, cérebro direito. Como que a gente pode fazer? Eu acho que a questão os professores precisam saber mais sobre o funcionamento do cérebro,
né? É isso. E os neurocientistas, as pessoas que trabalham nessa área, têm que aumentar esse diálogo, né? E procurar levar essa informação, né, para o público em geral e principalmente, né, para os educadores, né? Quando nós escrevemos o Neurociência e Educação, né, o nosso livro, aquele livrinho, ele tinha exatamente esse objetivo, de trazer esses conhecimentos para os educadores, para que eles possam se vacinar, né, contra vários desses mitos, inclusive esse, né, da lateralidade da função cerebral, né? É uma pena, né, que as escolas de pedagogia ainda hoje elas ainda são muito pobres nessa formação, né? Os professores, as professoras, os professores, eles se formam muitas vezes sem saber praticamente nada sobre o funcionamento do cérebro. Hoje menos do que há alguns anos atrás, mas isso ainda existe, né? Não, de fato. E você sabe que eu estava aqui lembrando, quando você falou agora do nome do livro que você tem como coautoria com a Leonor Guerra, que foi quem eu tive um bom tempo, um relacionamento muito bacana com o trabalho do Neuroeduca, né? Do Cérebro Vai à Escola. Então, aqui faço até uma homenagem a ela aqui, a Leonor Guerra, que foi uma das pioneiras também em fazer esse casamento aí do cérebro com a escola e com a educação. E só mais uma perguntinha, Ramon, que eu vejo as pessoas, se você puder ajudar as pessoas a elucidar a questão da diferença entre lateralidade e dominância, que por mais que a gente, às vezes, traz em textos, em artigos, eu vi que tem pessoas que ainda têm essa dúvida. Então, eu falei assim, nada como o Ramon para poder tirar essa dúvida aí. Esse termo dominância ele vem do século XIX, né? Vamos lembrar que a primeira evidência realmente de que havia uma localização, uma especialização de função, né, veio daquela apresentação do Broca, no Pierre Broca, na França, né, que demonstrou que um paciente que tinha uma lesão do lado esquerdo, no lobo frontal, né, tinha perdido a capacidade de se comunicar através da linguagem, né? Então, isso fez com que as pessoas pensassem que o hemisfério esquerdo ele tinha uma certa vantagem em relação ao hemisfério direito. Durante muito tempo se pensava que o hemisfério direito era um hemisfério silencioso, né? Então, o hemisfério esquerdo era o hemisfério dominante, né? Só no século XX é que começaram a aparecer as evidências de que, por outro lado, o hemisfério direito ele tem uma certa especialização e ele é melhor, né, digamos assim, do que o hemisfério esquerdo, uma série de coisas. Por exemplo, na percepção, na manipulação espacial, né, a questão das emoções parece que também está um pouco mais lateralizada à direita. Bom, enfim, né, o que ficou claro a partir das descobertas da neurociência no século XX é que não tinha sentido essa questão da dominância cerebral, né? O hemisfério direito também tem uma série de funções e uma série de funções muito importantes, né? Mas a partir dessa história, né, de que as funções eram diferentes, as pessoas começaram a extrapolar, e aí surgiu o mito, né? Que o hemisfério esquerdo era o hemisfério da linguagem, ele é verbal, ele é racional, ele é sequencial, né? Enquanto que o hemisfério direito seria holístico, intuitivo, né? E passou-se a falar, inclusive, como eu falo no vídeo, né, que havia uma maneira de pensar ocidental e uma maneira de pensar oriental, né? O Ocidente é mais racional e, portanto, usaria mais o hemisfério esquerdo, enquanto no Oriente eles usariam o hemisfério direito. E tem, inclusive, uma literatura enorme baseado nessa afirmação e nesse mito, né? Mas hoje nós sabemos que isso não é verdade, né? O tempo inteiro nós estamos usando os dois hemisférios. Às vezes um pula na frente, né? Para decodificar, por exemplo, faces, nós sabemos que o hemisfério direito é melhor, né?
Para a linguagem, o hemisfério esquerdo é melhor, mas os aspectos da prosódia, o hemisfério direito é melhor. Então, eles vão funcionando ali, cada um contribuindo para aquele momento, para a coisa que é mais importante naquele momento. Elvira, então, quer dizer, você agora, né, trazendo essa bandeira da arte para a educação, né, de como o cérebro processa e a importância que tem a arte para a educação, ninguém mais, hoje em dia, a gente não pode deixar as pessoas falarem que a arte, então, está só num hemisfério ou só no outro, né? Que você deve ouvir muito isso. Até tem uma outra brincadeira também que eu fiz, que eu falei assim, então os canhotos não são mais inteligentes, então, Ramon? Poxa, eu sou canhota, eu achava que eu era tão... Mentira. Mas tem esse mito dos dois lados, né? Tanto que é mais inteligente como que é menos, mas que a gente sofre. Quantos canhotos tem aqui? Nós estamos em quase 40 pessoas. Quantos canhotos será que somos? Kátia canhota? Não? Eu sou. Eu também, Ramon. A Glória também. Quem mais é canhoto? Estou vendo que ninguém levantou mais a mão aqui. A Renata? Olha, bom, então, então Elvira, queria ouvir um pouquinho de você, então, essa questão da hemisferidade e da arte. Porque nós temos, né, as pesquisas mostram, né, como é que o cérebro reage à literatura, à música, basicamente o cérebro todo. Então, e depois, assim, nós temos um cérebro musical e você estudando música, ou canto, um instrumento, você tem um aumento no corpo caloso. Então, as trocas, né, entre os dois hemisférios, ela é muito grande. O esquerdo, por exemplo, ele, né, dizia para todo mundo, literatura, vai ler literatura, porque a literatura, né, a poesia, né, como metáfora, realmente abrange as duas áreas do cérebro, né, de uma maneira... E a música, hoje bem comprovado, o trabalho do David, por exemplo, envolve várias áreas dos dois hemisférios. Então, isso realmente não tem, né, não tem nenhum fundamento, né? Quer dizer, e aí, dependendo do que instrumento você toca, entendeu? Assim, uma diversidade de possibilidades de desenvolvimento do cérebro. O Kandel mesmo, no último livro dele, ele traz essa questão da obra de arte, né? Quer dizer, quem vê a obra de arte participa da criação daquela obra de arte. Então, é um universo bastante interessante que traz esse desenvolvimento humano que vai implicar em várias questões cognitivas, tomada de decisão, né? Quer dizer, acaba mexendo muito com as funções executivas. Então, a arte ela é uma possibilidade de desenvolvimento humano que traz esse ganho, digamos assim, na escola. Agora, só uma coisinha que eu queria colocar: a escola, né? Temos que lembrar que o cérebro é função da cultura, né? A escola é um espaço de cultura, uma área assim, né, fazer antropologia, porque não dá para nós pensarmos na escola uma parte de, né, cognição, de entender que ali é um espaço social, um espaço cultural, que nós estamos vendo na pandemia agora exatamente isso, né? Então, a coisa é um pouco mais complexa, porque nós somos seres de cultura, né? E a arte ela faz parte dessa cultura. Há um equívoco de pensar na arte erudita, como se fosse, né, a forma mais valorosa de arte. Mas a arte é assim, um domínio, e as novas formas de arte também é um domínio muito grande, né? E eu acho que os cientistas do cérebro têm, nesses últimos 20 anos, realmente trouxeram uma outra perspectiva para nós entendermos essa dinamicidade entre os hemisférios, aquilo que o Vygotsky dizia que era a forma mais sofisticada que nós temos de realização simbólica, né? Isso aí. Então, por isso, a arte não pode ficar dentro da escola, porque a arte não é, né, o que às vezes as pessoas colocam como só recreação ou só o erudito, né? A arte, ela deve estar presente na escola, porque ela faz parte desse desenvolvimento integral do ser humano.
E, Kátia, agora passo para você. Eu queria dar um depoimento do que está acontecendo em escolas. Ótimo. Você tem uma preocupação muito grande dos professores depois das provas sobre a cola. Inclusive, hoje eu acho que eu vi uma reportagem de uma TV americana, essas de notícia, falando da cola, né? Os meninos dando depoimento de que eles colam. Eles vão no Google, pegam, porque os professores continuam dando aquela prova tradicional, conteudista. Então, quando a gente tem arte na educação, a gente muda a educação. Primeiro porque a gente dá uma possibilidade de desenvolvimento. Tem uma história clássica de uma escola em Vermont, em 2008, eles tinham um problema muito grande de disciplina, uma escola que não tinha nenhum resultado em testes, nada, e eles incluíram, a única coisa que eles conseguiam fazer era incluir a arte em todas as matérias, não só uma matéria arte separada, mas a arte como estratégia de sala de aula, como metodologia. E aí, matemática com Volpe, enfim, usaram toda a habilidade dos professores de arte para trabalhar nas outras matérias. E em 2 anos, essa escola não só tinha lista de espera, né, uma escola pública com lista de espera, como mais de 2/3 dos alunos tinham os melhores resultados da comunidade lá, em Vermont. Então, assim, a arte modifica, ela vê o futuro, ela é dos clássicos, mas ela acena o futuro. Por quê? Porque é um lugar para errar, ela permite o erro, ela não é conteúdo, ela permite o erro. Ela é um lugar em que você pode criar, e a criatividade é que vai nos levar para o futuro, porque se a gente não tiver criatividade, a gente vai reproduzir sempre a mesma coisa, né? Quando a gente tem conteúdo clássico em que a gente não coloca a criatividade lá, a gente vai reproduzir o conteúdo clássico sempre o mesmo, e a arte, ela possibilita a criação, né? Ela transpõe os limites, ela cria algo novo a partir, e tem um livro muito interessante que é Como o Cérebro Cria, vale a pena, e tem um capítulo só sobre educação, só sobre a escola criativa, inovadora, em que ele que a criação inovadora não parte do zero, parte sempre de um clássico, de um conteúdo, de uma coisa que já existe, e aí você vai transpondo os limites. E a arte permite isso. Então, acho que a arte pode ser a grande revolução das escolas, se aplicada não como uma matéria específica, não como música, arte fechada, mas como estratégia de ensino para todas as matérias. Perfeito. Inclusive, Kátia, costurando aqui no que você acabou de colocar, a arte, a gente está vendo aqui na pandemia a importância vamos dizer, da gente poder extravasar as nossas emoções por meio da arte. Se às vezes a gente não consegue de uma outra forma, o quanto que pela arte uma criança consegue colocar o quanto que ela está se sentindo ou presa ou não, da preocupação que ela está, do medo que ela está. Então, a arte também tem esse componente emocional que é fundamental, que a gente hoje também não pode estar distante. Eu passei o frio o dia inteiro. Tem alguém aí que deixou ligado, por favor, gente. E, Adriana, isso que você está falando me faz lembrar daquela pesquisa clássica com os taxistas de Londres. Isso. Eles aprendendo uma coisa nova, uma coisa, porque quando eles têm que memorizar as ruas, né, eles têm um aumento ali significativo da parte de memória, da parte de criativa, enfim. E os desmembramentos dessa pesquisa. Então, você aprender coisas novas, e aí a arte entra nisso, então você se dispor e incentivar seus alunos a ter um hobby, uma coisa nova, que ele possa aprender pintura, escultura, ouvir música, também faz com que ele veja o mundo de formas diferentes. E só assim, finalizando, a importância dessa emoção ser trabalhada, né, ser expressada pela arte, ela não só favorece o próprio desenvolvimento emocional da criança, mas cognitivo, porque hoje também já é bem provado pela neurociência o quanto as emoções
elas estão absolutamente imbricadas no desenvolvimento cognitivo. Então, não existe a gente falar em aprender matemática se o aluno está em sofrimento, se ele está com muito medo. A gente vai ter um rebaixo cognitivo se as emoções não tiverem lugar para se manifestar e para ser ouvido, né? Que tem todas essas questões. E, Alcione, acho que você está com várias perguntas, aí eu estou vendo um monte de gente mandando perguntas. Quer falar algumas para a gente direcionar para a Elvira Lima e para o Raul Cosenza? Temos algumas, talvez não dê tempo da gente responder todas, a gente pode tentar depois responder, deixar as respostas no nosso site. Mas, para a Elvira, tem uma pergunta aqui da Sheila, que se sabe hoje que a arte e a música, elas contribuem para a aprendizagem, né, e favorecem o cérebro de crianças e jovens que estão dentro do transtorno do espectro autista. Então, ela pede para você falar um pouco disso, se você tem alguma experiência com isso, ou, enfim, se há uma maneira de se divulgar mais este conhecimento em prol destas crianças especificamente. Olha, a música, na verdade, ela tem um impacto nas várias patologias. Eu mesmo trabalho com o currículo musical da pessoa, você tem o impacto desde mal de Alzheimer, Parkinson, bebê prematuro, que eu trabalho bastante, né? E eu trabalhei com crianças autistas, na época que eu morava em Paris, durante 2 anos, e realmente a possibilidade de comunicação consigo mesma na música e o engajamento emocional com o outro, né, favorece muito a criança autista. Agora, eu queria trazer uma questão aqui, que não é falar música de modo geral. Nós temos compositores, né, harmonias, os intervalos, as tonalidades, é um universo musical, né, e não é que você pega qualquer música e isso vai... não é um conceito geral, né? Então, você tem determinados tipos de tonalidade que você vai usar com o autista, certos movimentos de concerto, né? Então, tem um conhecimento musical, né, que afeta, né, a pessoa de maneira diversa, inclusive segundo a própria história da pessoa. Então, tem que pensar muito nisso, porque senão foi uma coisa muito geral a música, né? Então, lógico, você conhecendo música, né, você faz escolhas, né, no tipo de música, a experiência que aquela criança tem, né? Então, a música é um meio de conversa, né? Onde a conversa às vezes está ausente, né? Agora, toma muito cuidado, porque daqui a pouco vira outro mito, então a música vai fazer qualquer coisa, né? O negócio tem que ser muito específico, né? Eu trabalho muito com autobiografia musical, né? E tem assim, algumas peças que servem muito bem para aleitamento, quando a mãe está se ajeitando com o bebê, em estresse, mas são poucas as peças musicais que têm assim, uma aplicação geral, entendeu? Então, agora, o autista, né, ele tem lá as emoções para se exprimir da mesma maneira. Então, não é só a música, mas também o desenho, né, para a criança autista, né? Então, aí é uma coisa assim que só pode ser feita junto com a família, entendeu? Porque tem que entender a música como esse momento de comunicação, da emoção, tal. E a mesma coisa na escola, né? Então, são construções culturais que nós fazemos usando a forma de arte, né? E aí eu queria só trazer não sei qual que é o tempo, né? Mas trazer muito a questão da arte como meio de transformação da pessoa, né? Então, nós temos aí Oliver Sacks escreveu sobre isso, Dodge, quer dizer, a gente tem muitos casos, né? Eu mesmo trabalhei durante 8 anos, mais ou menos, nas prisões em Washington, em que os prisioneiros eram
formados em serem contador de história para os filhos quando vinham visitar. E o trabalho era com literatura, né? E essa, aliás, foi na década de 90, meu grande interesse pela literatura, a transformação das pessoas via literatura, né? A possibilidade de encontrar na palavra, né, voltado todos a estudar, dentro da prisão, que nos Estados Unidos é possível. E quando eu saí do programa, eu fui contratada como avaliadora, tinha preso que já tinha se formado em advogado. Então, quer dizer, às vezes nós falamos muito da escola, mas a arte como esse movimento de construção de significado, não é isso? E de autoapreciação, né? Então, a arte traz muito essa possibilidade, e, assim, comunidades, né? Eu trabalho com movimentos sociais há muito tempo. Você vê, por exemplo, uma orquestra de Heliópolis, o que transformou a comunidade, né? Às vezes você tem uma pessoa da família que vai fazer um balé lá com o Bertazzo, lá no Rio, e é uma modificação na família. Então, não é uma coisa restrita, assim, sabe? É um melhor aproveitamento, é uma modificação de vida mesmo, né? Então, eu acho que essa dimensão é bastante importante, né? A arte é uma forma de comunicação bastante poderosa, digamos assim, né? Para o ser humano. Então, evidentemente, qualquer síndrome, não é isso? Ela atinge, né? Qualquer pessoa, e nós temos essa coisa do mal de Alzheimer, a pessoa que já está completamente lá e, de repente, volta, né? Essa memória musical que é a última que vai, né? Então, se é assim, é porque toda essa organização no cérebro é muito forte, né? Perfeito. Ramon, considerações suas desse tema? Não, eu não tenho nada a acrescentar, eu concordo, né? Foi dito, mas eu confesso que eu não tenho uma experiência pessoal, por exemplo, com autistas e também nunca trabalhei especificamente com a arte, né? Eu conheço de literatura. Eu acho muito interessante, acho que realmente é algo a ser explorado na educação. Você sabe que eu também não trabalho com autistas. Eu, no meu primeiro... Aliás, meu primeiro emprego na vida foi numa escola que tinham autistas, mas eu fiquei muito pouco tempo. Mas depois que eu comecei a fazer, foi um trabalho que eu intitulei de neuropoética, que era por meio, quando a Elvira colocou da poesia, né? Porque a poesia tem esse arcabouço tanto do semântico, do significado, mas também do significante, né? Do aspecto fonético. Então, eu trabalhava e dava esse nome de neuropoética com as crianças, principalmente com as crianças disléxicas, até na ABD, junto a Ângela Nico e tal, eu fiz vários trabalhos. Então, essa foi a minha experiência, mas eu também não tenho experiência junto aos autistas. E a gente sabe, independente das características de cada um, né, o que a gente aqui está falando é o poder da arte, né, o poder de transformação, independente de qual transformação. Todos nós precisamos nos transformar, todos nós estamos aqui, né, para se transformar, e acho que a arte é um caminho fantástico e muito vivo, né? Kátia, você quer fazer alguma consideração? Não, eu queria falar com o Dr. Ramon, eu tenho uma dúvida, porque eu li que em algumas pessoas é trocado, né? Você tem, por exemplo, a parte da linguagem no hemisfério esquerdo e outras no direito. E é uma pequena parte, acho que 5% da população é do lado trocado. A minha mãe sofreu um AVC há 6 anos atrás e perdeu todo o lado direito. Eu lembro que até conversei muito com a Adriana sobre isso na época. E ela reaprendeu muitas coisas, apesar de ter perdido. E aí isso faz com que a gente veja também que esse mito, que é um mito, né? Que parece que a gente não vai conseguir refazer algumas conexões ou refazer algumas sinapses se a gente não tiver um dos hemisférios funcionando. Eu queria que o senhor conversasse um pouco sobre isso.
Acho que são duas coisas, né? Uma é a questão da lateralidade da linguagem, né? De fato, entre os destros, né, 95% dos destros têm a linguagem à esquerda. E nos canhotos, pensava se era o inverso, não é bem verdade, né? A maioria dos canhotos também tem as áreas da linguagem situadas do lado esquerdo, né? Então, não é uma coisa automática, não é que se inverta. E a gente não sabe exatamente por que ocorre dessa forma, né? Por que a linguagem ela foi se alojar do lado esquerdo, né? Mas esse é um aspecto. Um outro aspecto é essa questão da recuperação da função, né? E isso a gente sabe que o cérebro é muito plástico, né? A neuroplasticidade foi uma das coisas mais interessantes que pôde se aprender nos últimos anos, né? 20 e poucos anos atrás, a gente achava que o cérebro ele aprendia, ele era plástico até a adolescência e depois as pessoas perdiam essa capacidade, né? E hoje nós sabemos que não. A pessoa com 70, 80, 90 anos, ela ainda tem a capacidade de aprender, só que não tem a mesma capacidade, né? A pessoa vai perdendo essa plasticidade, né? Então, o velho ele tem um pouco mais de dificuldade de aprender, né? Mas ele, tendo tempo, né, e podendo ficar sentado, ele aprende, né, mais ou menos da mesma forma que o jovem, né? Eu estou falando porque uma das coisas que acontece também é que a gente vai perdendo a agilidade, né? Então, o velho é um pouco mais lento, não só do ponto de vista motor, mas também do ponto de vista cognitivo, mas ele chega lá, né? Então, é isso aí, quer dizer, depois de um derrame cerebral, uma criança, por exemplo, pode perder um hemisfério cerebral, né, num acidente de carro, né? Por exemplo, perdeu o hemisfério esquerdo, né? Perdeu a linguagem e tudo mais. E ela aprende até os 12, 14 anos, a gente sabe que isso aí não tem problema nenhum. Então, um adulto, né, que tem uma lesão maior no hemisfério esquerdo, e se a linguagem está ali, muito provavelmente ele não vai se recuperar totalmente, né? Mas existe plasticidade e provavelmente, né, se houver uma estimulação adequada, parte da função, pelo menos, vai se recuperar, né? A plasticidade do cérebro é incrível, né? Felizmente, para nós. Você sabe que esse tema é importantíssimo, talvez a gente não consiga esgotar aqui hoje, da neuroplasticidade, no sentido até da gente, de repente, transformar isso também num neuromito, e eu vou explicar por quê, o que a gente tem ouvido falar também. Do mesmo jeito que, por muito tempo, achava-se que o cérebro só se transformava, só era capaz de realmente se modificar até o final da adolescência, agora também a gente está vendo um outro lado de que nada não existe limite para nada. E você sabe que isso está trazendo uma angústia muito grande. Por exemplo, eu trabalho com pacientes que sofreram lesões neurológicas, né? Isso é uma prisão muito terrível, porque, por exemplo, jovens adultos que tiveram uma lesão, um AVC ou um TCE, que é um traumatismo crânioencefálico de hemisfério esquerdo, na área de Broca ou de Wernicke, que vão perder, de repente, a capacidade da linguagem, eles se sentem, além de muito mal por não estarem conseguindo falar, eles se sentem ainda mais mal porque eles não estão dando conta de algo que hoje está sendo muito falado, que é que o cérebro é capaz de se reabilitar por completo. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for falar do conceito da plasticidade, né? Porque a plasticidade que o Ramon bem colocou, e você falou exatamente assim, as suas palavras foram muito cuidadosas para justamente querer dizer isso que a gente está aqui assim, expandindo um pouco mais. Então, é importante a gente lembrar que a plasticidade ela é fato, mas aí também vale para cada um, né? Cada um, né? O cérebro é único e a gente tem que olhar a plasticidade dentro desse universo único de cada um. Então, isso é uma preocupação muito grande que eu tenho, porque assim, eu tenho sentido na pele, no consultório, este outro lado. Nossa, então o cérebro pode tudo?
né? E a gente não pode dizer que não pode tudo, mas a gente pode dizer que, né, eu até costumo dizer, eu sei dizer, por exemplo, um paciente, qual que é a próxima etapa que ele tem que chegar. A gente não consegue dizer se um jovem, mesmo que seja um jovem de 17, 18 anos, que teve um acometimento importante do hemisfério esquerdo na área de Broca de Velho, que ele vai, né, por exemplo, fazer um discurso perfeito, né? Então, acho importante a gente dizer isso e dizer que sempre a gente pode mais, né? Isso é um fato, isso eu vejo no consultório e nos meus estudos e com outros colegas, como todos vocês aqui. Adriana, isso se aplica também nos transtornos de aprendizagem, né? As crianças são diferentes, os cérebros são diferentes, e algumas crianças podem ter realmente um problema, né, que elas não vão ter o mesmo desenvolvimento, não vão ser capazes de ter o mesmo desenvolvimento de uma criança, digamos, que não tem aquele problema, né? Então, a gente tem que entender, né, até onde que essa criança pode chegar e quais são as estratégias que a gente pode, inclusive, utilizar para, eventualmente, ela ter um certo desenvolvimento, às vezes utilizando recursos que ela ainda tem no cérebro, né? Que, mais uma vez, o cérebro é muito plástico e ele pode, eventualmente, recrutar outros circuitos, né? E ter um desenvolvimento mais adequado, mesmo tendo um problema numa determinada área do seu funcionamento. Não, perfeito. Tem mais uma pergunta? Eu acho que a gente ainda tem tempo de fazer. Essa foi feita pela Patrícia, e aí é dirigida para o Ramon, se me permite. O quanto os jogos são, de fato, favoráveis à aprendizagem, né? Então, ela comenta, ela falou, como professora, as escolas estimulam ou incentivam que o professor inclua os jogos na aprendizagem. O que a neurociência pode dizer sobre os benefícios que os jogos podem trazer para a aprendizagem? Olha, eu não tenho muita experiência nessa área, eu não saberia responder essa pergunta de uma forma específica. Eu não sei se eu teria experiência e poderia falar, mas eu digo que eu poderia dizer que é muito importante desafiar o cérebro, né? Apresentar coisas que sejam desafiadoras e significativas, né? Porque a gente aprende, a criança aprende quando ela descobre que tem alguma coisa que é importante e que ela é capaz de resolver aquele problema. Aquele problema é significativo para ela e ela tem a capacidade de resolver, né? Os problemas que são muito difíceis a gente geralmente deixa de lado porque né, eles não são desafiadores, né? Da mesma forma, as coisas que são muito fáceis, isso aí não é interessante, né? Então, eu diria que os jogos podem ter esse aspecto, né, de trazer situações desafiadoras que levem as crianças a se engajar em determinadas atividades que, eventualmente, podem trazer benefícios para a sua aprendizagem, né? Excelente. Excelente. Vira, você quer falar algo sobre esse assunto? O seu áudio, Vira? Eu tirei o microfone aqui porque eu estava tossindo. Lógico. Não, tem jogos e jogos, né, gente? Não dá para botar tudo numa categoria só, porque tem realmente muita porcaria por aí, vamos dizer bem abertamente, tem, né? Dentro da ciência do cérebro, nós temos aí muita pesquisa, Susan Greenfield, por exemplo, Marianne Wolf, né, da questão da relação com a tela e com enfim, com o jogo que está na tela, né? Então não é uma coisa neutra, se for trazido na internet, ou se é um tipo de jogo ativo que você faça, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado nessa questão de qual é essa condição que esse jogo aparece, né? Eu pessoalmente vejo assim, o problema sempre está no exagero, entendeu? Porque, de repente, assim, não, agora é jogo, 80% da atividade vai ser assim, né?
nós temos, não é isso? Então, é tudo no iPad. Então, na educação, há necessidade de diversidade, né? Inclusive, na discussão que a gente tem, cursiva ou digitação. Letra cursiva ou digitação, que é né? Então, nós vamos sempre assim na educação nos extremos, entendeu? Né? Então, agora tem esse movimento, não, precisa escrever à mão e precisa escrever cursiva. A questão é, realmente, como o Ramon colocou, de conseguir fazer coisas que realmente mexam com aquilo que é natural na criança e no jovem, que é a curiosidade. Né? Nós somos uma espécie, o bebê já nasce curioso, é isso que move a adaptação, o conhecimento, tornar-se ser social, cultural, nos 2 primeiros anos de vida. Então, o critério tem que ser esse. Né? É uma coisa que faz um movimento na cabeça, uma curiosidade, ou é simplesmente de seguir já uma coisa colocada da tecnologia? Né? Então, eu vejo assim, muito jogo que é absolutamente não interessante para o desenvolvimento. E tem outros que sim. Agora, de toda maneira, nós não podemos botar o tempo todo, nós temos que saber gerir o tempo em relação ao desenvolvimento, que é uma questão que nós, na antropologia, trabalhamos muito, e que realmente acaba não se pensando na educação, nem no tempo de desenvolvimento, nem no tempo de envolvimento com várias possibilidades de reflexão, de informação. Então, nós temos que só tomar cuidado com isso. E ser muito criterioso no jogo, gente, porque tem jogo que não adianta nada, é perda de tempo. O custo-benefício é zero, né? E temos outros que não. Então, eu acho que não é só partir para isso, mas tem um trabalho de reflexão de quem está na docência. Enfim, nós temos que ouvir mais os professores também, porque os professores estão lá. Né? Nós que somos cientistas, pesquisadores, etc., nós não estamos na sala de aula. Eu vou muito para a sala de aula porque eu faço estudo etnográfico. Né? Mas nós temos que entender que o conhecimento do professor de docência, o conhecimento pedagógico que ele tem, é fundamental na nossa conversa. Então, nós precisamos de uma simetria maior entre a pedagogia e a neurociência. Com certeza, não é só ouvir do lado de cá. Né? Quer dizer, quais são as questões que estão do lado de lá? Gente, e o cérebro mesmo do professor se transforma todo dia, porque ele não tem outro jeito, né? Uma dinâmica de sala de aula. Então, eu acho que a busca do bom senso é no diálogo entre as ciências. E considerar a pedagogia como uma ciência, eu acho uma coisa absolutamente importante. Perfeito. Amém. E tem uma pergunta que, assim, na verdade, tem estado presente em todas as nossas jornadas, né? Que eu gostaria de iniciar com o Ramon, que quem faz é a Rúbia. Em que conhecer mais sobre o cérebro e o funcionamento do cérebro pode, de fato, contribuir para a aprendizagem e para uma aprendizagem melhor e mais eficaz? Pois é, sem dúvida, o conhecimento do cérebro traz uma série de informações que eventualmente podem ser úteis, né? Mas um dos mitos que nós temos também, né, é que existe uma neuroeducação, que os neurocientistas, o conhecimento científico vai mudar a forma de ensinar. Não é isso, né? Na verdade, muitas vezes os educadores têm mais informação para dar para a gente que lida com a neurociência do que no caminho inverso. É um diálogo, né? Mas, de qualquer forma, né, nós avançamos muito no conhecimento do cérebro nesses últimos 20, 30 anos, né? E, atualmente, nós já podemos falar que algumas coisas valem a pena ser tentadas, porque estão de acordo com a maneira como nós sabemos que o cérebro funciona. Né? E outras nós dizemos, olha, isso aí não vale a pena. Né? E outras coisas a gente pode ajudar o professor a falar assim, isso que eu faço está dando certo. Né?
por causa disso assim, né? Valida o que o professor, de certa forma, já sabia, já conhecia, já estava usando, né? Então, é um diálogo que pode ser interessante, né? Mas a história de que existe uma neuroeducação e que esse conhecimento muda a pedagogia, isso é um neuromito, né? Podia botar um vídeo lá falando sobre isso, viu, Adriana? É isso aí, muito obrigada. Olha, você não sabe, você fez um fechamento aí brilhante para o nosso papo de hoje, porque há muita controvérsia e há muito mito em torno disso, como você mesmo fechou aí, há muito neuromito na neuroaprendizagem. Alci, dá tempo de alguma perguntinha a mais? Acho que não, né? Na verdade, eram essas as principais, Tá. né? Acho que os nossos convidados aí podem fazer aí o seu encerramento, né? Bom, eu queria dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, né? Revê-la, né, Adriana? Eu nunca tinha estado com a Elvira, foi um prazer também. E, naturalmente, né, com todos que estão aqui e que nos prestigiaram. Foi muito bom. Ah, que ótimo. Elvira, quer fazer um comentário? Eu queria agradecer, né, Adriano, o convite, um prazer também conhecer o Ramon Altione. Dizer que poderíamos continuar depois desse, né? Eu acho que essa questão, eu estou absolutamente de acordo, essa coisa de botar neuroeducação, de colocar esses pendurucalhos na pedagogia, na educação, eles vão no contramão do conhecimento, né? Não é por aí. Eu acho que nós temos conhecimentos que a neurociência, inclusive na arte, sem ser na arte, uma área que eu trabalho muito, que é a linguagem, né? Que são úteis para o professor. Né? E também promover, Adriana, esse diálogo, como você trouxe hoje a Kátia, que é uma prática de gestão, de escola, né? Poder promover uma linha de diálogo em que não aconteça a neurociência como aconteceu com a psicologia, né? De ficar uma ingerência na pedagogia. Então, eu fico muito preocupada com esse movimento no Brasil da neurociências virar um outro um campo de ingerência na pedagogia, aí nós não chegamos em lugar nenhum. Mas foi um prazer muito grande e ponha mais arte em sua vida, principalmente no momento da pandemia. Poesia, gente, poesia, né? Poesia. Poesia, né? Poesia no nosso dia a dia, né? Fica a dica aí, vocês procurarem. A dica é metáforas, vamos fazer metáforas. Muito obrigada, Adriana, foi um prazer. Imagina, prazer. Kátia também, todo mundo que está aí, Zana. Vou deixar, Kátia, deixar você se despedir também. Eu queria agradecer a honra de estar com o professor Dr. Ramon e a Elvira, que é minha parceirona, que de vez em quando a gente conversa junto, e ela fala tão bem da pedagogia, e eu sou uma pedagoga de formação, né, apesar de ter alguma pós ligada aí à neurociência aplicada à educação, lá pela Santa Casa, mas eu sou a pedagoga do pedaço aqui. E é isso mesmo, eu concordo com os dois, porque esse diálogo é um diálogo em que só tem ganha-ganha. A pedagogia ganha, a neurociência ganha, mas não pode ter uma ingerência mesmo. Tem que ter um diálogo e uma parceria. E eu agradeço. De ambos, imagina, Kátia, então, muito obrigada. Eu falo aqui como pedagoga, Alci também como pedagoga, Kátia pedagoga, né, que são as nossas primeiras formações, depois a gente vai, né, cada uma indo para o seu caminho. E meu muito obrigada a Elvira, mais uma vez, um prazer poder estar com você, e espero que nós estejamos outras vezes juntos aqui, tecendo esta aproximação da neurociência com a educação. Né, Ramon? Muito obrigada e espero poder contar com você outras vezes para que a gente possa realmente fazer essa aproximação de uma maneira mais
mais inteira, né? Que é como a Elvira mesmo colocou, a gente não deixar pedaços, nenhuma subjugar a outra, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa aproximação para todos ganharem, porque tanto o lado da neurociência como da pedagogia, ambos têm muito a trocar e a contribuir. E Alcione, minha parceira, obrigada por estar fazendo toda essa ajuda aí para a gente. Um prazer, e quero agradecer a todos que nos assistiram, agradecer a Elvira Lima, a Ramon Cosenza, e espero, de fato, que nos encontremos outras vezes, né? Se alguma coisa que a gente pode dizer que a gente desenvolveu ou aprimorou com essa pandemia, é a possibilidade de fazermos um encontro como esse, né? Mesmo estando fisicamente distantes, né? Então, acho que isso traz algum consolo para a gente. Muito obrigada, gente. É verdade. E fica aqui o convite para o próximo papo, que o tema tem a ver com a natureza, o cérebro e a natureza. Os nossos convidados é a Bruna Velasquez, que é doutora em saúde mental, neurocientista da UFRJ, também a Gabriela Oliveira, que é professora doutora do Departamento de Psicobiologia da Unifesp, e a Mônica Oliveira, que é doutoranda da Fiocruz, que faz um trabalho muito bonito de aprendizagem na natureza. Então, fica aí o convite para o próximo papo e continuemos aqui nessa busca e nesse incansável movimento de querer aprender mais, de somar, e estamos juntos, né? Então, beijo a vocês, obrigada mais uma vez, Ramon, Elvira, Kátia, Alcione, e a cada um de vocês que está aqui hoje.